Boa tarde, somos do grupo 8, formados por eu, Gabriel, a Aline e a Thaís, e vamos aqui apresentar o terceiro Mão na Massa, né? Que é um pouco parecido com o primeiro Mão na Massa, que fala, a gente implementa o sinal. Esse aqui vamos utilizar as tasks, né? E de forma geral, uma tarefa é uma pequena sessão de programa para fazer um dado trabalho. Elas estão competindo por tempo de CPU, espaço de memória e outros recursos. Então, o objetivo aqui será, né, implementar um código utilizando as tasks para o sistema de semáforo proposto pelo professor. Aí é o nosso designer que a gente montou do nosso problema, nossa situação, né, nosso sistema, e aí temos as nossas interrupções, os nossos inputs ali, como vocês estão vendo, e dali a gente classificou para sinal vermelho, amarelo, verde, o sinal do pedestre e assim por diante, para posteriormente conseguir associar a nossa placa, que foi uma placa diferente utilizada na última prática, e assim associadas, a gente buildou, né, o projeto, construiu o projeto e não ocorreu nenhum erro. Sendo assim, pode passar para o código, fazendo um favor. Explicando aqui um pouquinho, a gente colocou teve que incluir esse ponto H para que pudesse funcionar todas as nossas implementações. Definimos ali também cada app, né, ali com a sua unidade. Então, é porque o nosso programa, a gente pensou num cruzamento. E aí, como a gente pegou pinos e a gente quis mexer no top design, então a gente precisou incluir essa biblioteca Project H. E aí a gente já tem, né, esses local defines do próprio código fonte. E aí a Marina vai explicar o local variables para a gente. Isso. O local variables, a gente precisa definir, a gente definiu aí local variables e o tamanho da pilha usada. É importante definir porque é uma estrutura de dados usadas pelos kernels, né, para manter as informações sobre uma tarefa, e também definir o tamanho da pilha a ser usada. A gente precisa definir logo no início o tamanho da pilha. Falando um pouquinho aqui sobre o Function Prototypes, né? Que seria basicamente criar aí as nossas tasks. Então, foram criadas as nossas tasks utilizadas no código, que seria o sinal do carro 1, sinal do carro 2, sinal do pedestre, a própria task start e de forma geral. Agora eu vou passar um pouquinho aqui para o próximo integrante, que vai falar sobre as interrupções no main. Então, a gente optou por tratar as interrupções dessa maneira, que é usando o ISR, né? E aí a gente fez a lógica proposta pelo professor, de forma que sempre que o usuário ele apertasse o botão, e aí durante a execução do nosso sinal, se ele tivesse acima de 30 segundos, né? O nosso sinal passaria imediatamente para o vermelho, né? E depois levantaria o amarelo para o pedestre, para os carros, e depois acenderia para o pedestre. Então, assim, o que acontece? Primeiro, a gente iniciou esse OSR. Por que a gente iniciou ele? Porque justamente essa função OS Time Delay HMSM, ela necessita desse erro aqui, caso alguma coisa aconteça de errado. E aí, é um dos parâmetros dessa função, inclusive. E aí, a gente escreve, né? A gente coloca o nosso botão como 1 a partir do momento que é a interrupção acionada. E aí, o sinal vermelho ele passa para 0, o amarelo 1, né? E aqui ele se estende por 5 segundos. Logo em seguida, o vermelho sobe, né? E o verde para o pedestre também fica alto. E aí, qual foi a nossa ideia? A gente optou, né,
por deixar 10 segundos para o pedestre conseguir passar, para ele conseguir atravessar. E aí a gente pensou num cruzamento, né, entre os dois sinais, de forma que o pedestre ele só consiga atravessar por exemplo, se a interrupção for do sinal 1, o pedestre só consiga atravessar a rua referente ao sinal 1. Ou seja, o pedestre vai atravessar a rua 1, né, e o pedestre do sinal 2 vai atravessar a rua 2. E aí, depois aqui, a gente simplesmente retorna os sinais anteriores, né? E aqui é bastante interessante a gente falar que nesse vermelho sinal 1 e nesse vermelho sinal 2, né, esses códigos aqui que tem sinal 1, sinal 2, a gente só reescreveu isso aqui de maneira a garantir que o estado dos dois sinais nesse tempo, eles se mantenham. A gente só quis ter certeza mesmo de que o estado dos sinais viria, né, de forma correta nesse tempo que a gente está analisando. Depois a gente limpa a nossa interrupção. Então, de maneira similar, a gente faz isso no botão 2, só que aqui os tempos são diferentes, né? Se você ver aqui na primeira interrupção, o tempo vai de 30 a 50 e aqui vai de 30 a 150, 130 a 150. Por quê? Porque a gente tratou os nossos sinais de maneira que o primeiro sinal, o sinal 1, ele libere, né, primeiro para os carros e depois o sinal 2 libere. Ou seja, depois de todo um ciclo do sinal 1, somente assim o sinal 2 vai mudar de estado, né? Por exemplo, ele fica vermelho durante todo o ciclo do sinal 1, e a mesma coisa acontece quando o sinal 2 está ativo e o sinal 1 está vermelho, né? E aí a gente faz a mesma lógica, né? Não tem nada de diferente. E aqui a gente dá o nosso clear interrupt. No main, né? A gente habilitou as interrupções globais e a gente chamou as nossas duas funções das interrupções. Fora isso, a gente seguiu, né, todo o padrão do código fonte fornecido. E a Aline vai falar para a gente do AppTask Start. Eu vou falar um pouco sobre as nossas tasks, né? Aí no AppTask Start, a gente definiu o tempo que a gente vai utilizar em cada sinal. A gente definiu a variável tempo no início e dentro desse task start, a gente implementa esse tempo até chegar a 200 segundos, que é o tempo total dos dois sinais funcionando. E a gente vai zerar esse tempo quando ele for igual a 200 segundos. Aqui a gente criou as nossas tasks, a gente escolheu criar a task o primeiro sinal do carro como prioridade 1 e o primeiro sinal do pedestre como prioridade 2 para que eles possam funcionar sequencialmente. E a mesma coisa para o sinal 2 do carro como prioridade 3 e o sinal do pedestre 2 como prioridade 4, para que elas também possam funcionar uma depois da outra. A gente criou, aí, a gente definiu nossas tasks aí, com o tempo menor que 45, o sinal para o carro 1 vai estar aceso, o vermelho e o amarelo desligados. Ele fica 5 segundos com o sinal amarelo ligado, depois passa para o sinal vermelho, onde fica 50 segundos. E no final a gente tem que resetar, então a gente vai, depois desse tempo de 100 segundos, ele vai ter que acionar o sinal vermelho e permanecer vermelho até que a segunda task termine, que seria a nossa task do sinal 2. Pode A subir. gente aqui, depois desse tempo, a gente quis garantir que os carros desse sinal 1 aqui, ele continue vermelho, os carros não passem, né, e não ocorra nenhuma colisão entre os carros do sinal 1 e os carros do sinal 2. Isso. E aí a gente definiu o nosso sinal 2 na nossa segunda task, que funciona de maneira análoga, só que com um intervalo de tempo diferente. Então, a partir dos 100 segundos, que é quando termina a task do primeiro sinal, a gente vai acionar o vermelho para o sinal 2. Depois de 45 segundos, vamos acionar o sinal verde e ele fica amarelo por 5 segundos e depois retorna igualmente ao sinal anterior para que ele fique com o sinal vermelho aceso enquanto o sinal 1 opera. Aí a gente também definiu a nossa task para o pedestre 1, que
quando o tempo é menor que 50, ele vai funcionar de maneira análoga ao sinal 1, sinal para carro 1, e ele vai ficar com o vermelho aceso por 50 segundos e com o verde aceso entre 50 e 100 segundos. E também a gente tem que acionar o sinal vermelho para que não haja nenhum interferência de funcionamento entre outros sinais. É porque quando o sinal, né, ele tá maior que 100 segundos, a gente queria também que nenhum pedestre atravessasse o semáforo, né, da rua 1, por exemplo. Isso, e de maneira análoga, a gente fez a mesma coisa para o pedestre 2, só que com um tempo diferente. Quando o tempo for menor ou igual a 150, vai acionar o sinal vermelho, e acima de 150 até 200 segundos vai acionar o sinal verde. E também a gente não quer que o pedestre atravesse durante o acionamento de qualquer outro sinal, então, do sinal vermelho de qualquer outro sinal, na verdade, o sinal verde de qualquer outro sinal, então a gente aciona o vermelho. E é isso. Muito obrigado. Só dá um build aí para Hum, ver o sucesso. Não foi? não. É porque já compilou uma vez. Ai, deu sucesso. É isso, muito obrigada. Muito obrigado.